Olá, que maravilha! Estamos aqui mais um dia para este bate-papo incrível que traçamos todos os dias aqui ao meio-dia pelo canal do Essência Master aqui do YouTube. Eu sou Stefânia Zonaro, psicanalista, pedagoga e escritora, e tenho uma alegria imensa em estar todos os dias, na hora do almoço, podendo conversar com vocês assuntos tão importantes para o nosso autoconhecimento. Hoje, como era de se esperar, o assunto é para lá de especial. É sobre o luto, né? Como viver, passar e do que se trata exatamente o luto. Como ele se apresenta para cada um, qual é a função dele dentro da nossa sociedade e como lidar com o luto e como ele vai lidar com a nossa psique, ou seja, com todo o nosso processo mental e como que aquilo vai e todas as ideias acerca do luto vão impactar a nossa vida e a nossa história a partir de quando um luto é estabelecido. Então, fica com a gente até o final. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, porque ele promete ter uma forma muito delicada e muito assertiva na hora de tratar de um assunto tão peculiar e que todos nós passamos, passaremos sob esse ponto de convergência, que é o luto. Tá certo? Então, bora lá para esse assunto, para lá de especial aqui para o Essência Master, tá? O que é o luto? Vamos entender o que é o luto aqui quando a gente fala, né? O que é o luto? O luto, ele se trata de um sentimento profundo de tristeza, e que não está necessariamente ligado à morte, tá? Ele está ligado à perda. Essa perda pode ser apresentada como um fim de um relacionamento, seja de uma amizade ou seja de um relacionamento afetivo, a perda de alguém, de um ente querido, aí a gente está propriamente falando sobre a morte, tá? Pode ser o fim de um emprego, né? A demissão de um emprego, que ele vai representar essa demissão como uma perda, né? Existia ainda vínculos afetivos, sociais e financeiros naquele trabalho. De um sonho, a perda de um sonho, uma idealização, um projeto, algo que você investiu todas as suas forças, suas ideias ali para que ele aconteça, tá? Ou a descoberta de alguma doença. Então, quando a gente fala do luto, a gente fala sobre um sentimento de tristeza relacionado à perda, tá? Essa perda, ela pode ser dentro desses pontos de vistas que eu citei, como pode ser a perda relativamente pela morte, tá? É um movimento que acontece, essa perda, que causa no indivíduo que está enlutado uma sensação de amargor, uma sensação de desgosto. As coisas perdem um pouco o brilho, o sabor, a perspectiva ela se torna menos perspectiva na realidade, ela se torna mais horizontal ou vertical. As coisas elas ficam um tanto quanto mais ralentadas, elas diminuem o movimento, a força que impulsiona, torna cada vez mais fraca, né, enfraquecida, fazendo com que esta força que impulsiona, que nos impulsiona cotidianamente, ela seja bastante comprometida. Então, o luto, ela pode se apresentar em várias sensações, tá? Então, eu fiz aqui uma listinha para a gente não se perder. Ela apresenta para a gente, por exemplo, quando a morte de alguém, né? Ela traz para quem ficou uma sensação de finitude, né? É nesse momento que você faz um balanço da sua vida, das suas conquistas,
daquilo que ainda falta conquistar, coloca-se tudo na balança, começa a se pensar que não há tempo, que o tempo está mais escasso. Então, todos esses sentimentos de urgência, mas de congelamento, de necessidades, né, de lembranças, de conectar, acontece. Então, no momento do luto, é como se vários sentimentos viessem à tona, ali com aquela questão da perda, tá? O luto é um assunto bastante delicado para a gente falar, né? Então, quando a gente vai falar do luto, ele se torna um território de muita delicadeza que a gente precisa tratar, não só tratar, mas como olhar ou viver esse lugar, né? Então, o luto, ele se torna extremamente importante vivê-lo, entender cada uma das suas fases, lidar com essa finitude, tá? Essa finitude, ela pode trazer para o indivíduo uma sensação de falta de sentido no mundo. E olha como é importante, eu preciso que vocês vão percebendo esses detalhes pequenos, que na verdade são grandiosos ao mesmo tempo, é como se a gente tivesse aí as duas forças da balança aí nos direcionando a discutir sobre esse assunto, que do mesmo momento que a gente tem aquela reflexão sobre a questão da finitude, quem fica também tem uma sensação de falta de sentido no mundo. Olha como isso é importante, né? Quando a gente vai lidar com o luto e como eu estou sendo impactado por esse luto, tá? Para o cérebro, dentro da questão da ciência, né, do processo científico do cérebro, o luto ele é entendido como uma ameaça à sobrevivência. Então, como é que ele percebe aquilo? Então, o sentir é a finitude e a sensação de falta de sentido. No cérebro, é uma ameaça à sobrevivência. É como se a gente estivesse começando a fazer nesse balanço, né, nessa possibilidade de balança, qual seria o próximo, ou se eu estaria no próximo, ou qual foram as questões que foram deixadas, né, de ser olhada, observada, e que por conta disso a questão do luto ela se vê numa perda ou de um trabalho ou de um sonho. Então o cérebro começa a entender essa questão da sobrevivência, né? Então é como se ele acionasse o seu lado primitivo, né? As amígdalas cerebrais, que elas são responsáveis por colocar a gente numa situação de fugir ou lutar, elas entram em evidência ali naquele lugar de conversar com as nossas células, as nossas glândulas do corpo, a partir da lógica do medo da morte, que são 4 medos, né? E um dos medos é o medo da morte. Então, todas essas sensações vão ali permeando, tanto na questão do campo do sentir, quanto no campo físico, quanto no campo mental, tá? Então, como é que isso vai acontecer? E aí se torna importante, porque que esse assunto aqui se torna importante, tá? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar dentro de um sistema familiar, que é a base aqui do método Essência Master, quando eu vou fazendo o mapeamento desse sistema familiar e vai fazendo essa conexão transgeracional e a gente vai procurando, através de evidências de mentalidade, conduta, comportamento, histórias, né? Conexões dessas histórias, sintomas, a gente vai encontrando remédios dentro desse próprio sistema.
E aí é muito importante a gente levantar a questão da perda fetal, né? Quando a gente fala da perda fetal dentro de um sistema, a gente não vai apontar em momento nenhum se é uma perda fetal espontânea ou provocada. Não faz diferença para a gente, em tempo nenhum. O que a gente precisa trazer isso com a pessoa, você que está assistindo aí o vídeo e que existe uma história de perda fetal no seu sistema, e esse assunto não é tratado, ele é velado, ele se torna um tabu ali dentro daquele sistema familiar. O que acontece? Quando um assunto como esse, por conta de todo esse processo do luto que nós falamos anteriormente, né, das dores, do entristecimento profundo, da questão da amargura. Então, ao lidar com esses elementos, como acaba-se, né? Eu vou aqui contar no exercício final qual é a importância e como é que a gente faz para lidar com essa sensação, com essa história, e que o luto ele vai para além da sensação, ele realmente é uma dor física, né? Ele vem se conectando ao nosso cérebro, ele vem se conectando ao nosso corpo, a nosso espírito, em nossa essência, em nossa alma. É uma dor real. Então, quando a gente fala daquela família ou daquela pessoa enlutada, a dor, ela é uma dor que se torna fisicamente, né? Aliás, física mesmo, né? Não fisicamente, fisicamente. Então, ele vai conversar aqui com essa região do cérebro que vai dar este comando de dor mesmo para, né? Ele vai acionar o sistema nervoso central e vai dar esse comando de dor. Então, falar da perda, né, do ser enlutado e da perda fetal, muitas das vezes se coloca uma pedra em cima desse assunto, né? E há alguns casos de atendimento, por exemplo, onde a pessoa que vem para o processo de atendimento, ela vem inclusive nesse processo, para o processo de atendimento terapêutico, justamente porque ela começa a sentir um sufocamento, né? Então, fisicamente, a pessoa, ela sente um sufocamento. Como isso acontece? Então, vamos lá, vamos construir uma história aqui de uma perda fetal de um sistema, e que ele não é tratado, ele não é falado a respeito. Às vezes até mais de uma perda. E não é falado, não é tratado. Isso, para as pessoas que estão enlutadas, se torna uma dificuldade falar, é um tabu. Para aqueles espíritos que não reencarnaram, e lembra que aqui a gente não está apontando a questão de que se foi uma perda provocada ou se foi uma perda espontânea, não faz diferença para a gente na hora da leitura, porque a gente está trabalhando com a vibração. O que acontece? Para as pessoas enlutadas, é um assunto delicado de se tratar, provoca uma dor, ele é um tabu. A gente coloca uma pedra e encerra esse assunto. Para o espírito que não reencarnou, ele entende de uma forma inconsciente, claro, que ele não está sendo visto, que ele não está sendo olhado, que ele não está sendo acolhido, e que de alguma maneira a energia dessa história apresentada dessa maneira, ela se manifesta como num desejo de pertencer. Então, o que acontece? Outra pessoa do sistema, que às vezes nem sabe que houve um aborto, nem sabe, não tem a menor conhecimento disso, conscientemente, tá? Mas inconscientemente essa pessoa vai se conectar a esse aborto, vai se conectar a essa perda fetal, e essa pessoa começa a não se dar permissão de viver, por exemplo. É um assunto delicado. E ela não tem consciência disso, porque ela não reconhece esta perda, ela não tem conhecimento da história, então ela não reconhece, não tem conhecimento, e ela não se dá permissão para viver, então. Fisicamente, o que ela vai sentir? Falta de ar, por exemplo, apatia e muita tristeza, tá?
um ombro mais caído, um olhar mais retraído. Ela está como se tivesse em dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então essa pessoa ela fica transitando, não é transitando fisicamente, mas é emocionalmente e energeticamente. Então a pessoa fica transitando nesses dois mundos. Fisicamente ela tem essa questão do ar, porque quando a gente nasce, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai da barriga da mãe? Seja pelo parto normal, seja pela cesárea. A gente respira, né? Então, as pessoas que têm dificuldade de respirar, elas estão falando pra gente que há alguma conexão ali entre estes dois mundos, de alguma maneira, tá? Não são todas as pessoas que vão ter problema de respiração que têm essa questão, mas ele vai indicar uma tristeza profunda, e que essa tristeza profunda vai indicar para a gente uma perda profunda do sistema. Lembra que a gente falou que o luto ele pode vir de uma perda de sonhos, projetos, desejos, como de uma perda fetal, ou de outra pessoa da família que não já tenha vivido, não tenha entrado no processo de não tenha falecido, né? Não tenha se conectado à vida. Ele já se conectou, já cresceu, já viveu, mas o enlutamento é sentido por algumas pessoas ali do sistema. Então, a respiração, a dificuldade da respiração, a gente está determinando que é uma dificuldade de seguir o fluxo natural da vida. Então, vamos lá. Passando aqui adiante, eu vou ter também a morte de uma pessoa, aí eu vou falar especificamente da morte, a morte de uma pessoa que é como se aquela pessoa carregasse a ideia central do sistema. Todo o sistema, isso acontece muito com famílias tradicionais, que elas podem ser tradicional com vínculo no patriarcado ou no matriarcado, não importa. E aquela pessoa, provavelmente o mais velho ali do sistema, é como se para ele tudo o que fosse decidido, pensado, avaliado, reestruturado dentro do sistema precisa passar pelo crivo desta pessoa. Geralmente é o mais velho, pode ser um bisavô, um avô, mas que é aquele que, olha só, a luz é ele que ilumina o ambiente para todos. E aí, quando ele vem a falecer, né, que ele não está mais no mundo material, as luzes dos outros não são capazes de se gerar sozinha ainda, né? Então ela vai precisar, essas luzes, essas outras para se acenderem, elas vão precisar passar pelo luto, ressignificar todas as fases desse luto, retomar para si um olhar de equilíbrio e de essência, tá? Porque lembra que em algumas situações a morte pode colocar os outros indivíduos a permanecerem numa situação de não encontrar mais sentido no mundo. E isso é um grande problema, porque cada indivíduo tem um sentido, tem uma experiência a ser vivida, tem um propósito de vida. Então, quando tudo se afunila ali, né? Então, por exemplo, o que pode acontecer? Existe lá um patriarcado lá numa família, ele direciona, tudo tem que passar por ele. Ele muito provavelmente é tradicionalista no pensamento dele. E ele elege algum filho, muito provavelmente o mais velho, para ser o co-cuidador do sistema junto com ele. E aí, um belo dia, este avô, este mais velho do sistema, ele morre, e esse que foi instituído por ele para ser o cuidador, ele pega para si aquele lugar que era ocupado pelo outro. Ou seja, ele começa a ficar em dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É como se ele desse a mão para aquele ente querido que já não está mais aqui neste plano material e desse a mão para aquilo tudo que está aqui no
mundo material. Então, olha só, ele tem as duas mãos ocupadas. Quando ele está com essas duas mãos ocupadas, ele não consegue, olha só, manipular os seus sonhos, desejos e projetos. Então, ele precisa ressignificar o luto aqui, para que ele possa soltar a mão deste ente querido, e aí ele possa limpar dele toda essa corresponsabilidade, certo? Para que daí ele possa não ser mais responsável pelo sistema, então ele vai abrir a outra mão e ele vai poder manipular as suas experiências de vida e seu propósito de vida. O que acontece muitas vezes é isso aqui, ó. Se não é olhado isso, fica uma mão aqui segurando no mundo dos mortos, uma mão aqui segurando no mundo dos vivos, tá? E aí, esse filho mais velho, vamos dizer assim, ele tá nesse controle, nesse equilíbrio, mas ele, de alguma maneira, ele reconhece que ele perde o controle. Vamos supor que alguém aqui do sistema mais novo que ele faleça também. Morra também, tá? Então, aqui ele já perdeu, mas ele está agarrado nessa ideia. E daqui onde ele também está agarrado, uma outra pessoa mais nova que ele morre. O que acontece? Ele não cumpriu aqui o combinado que ele fez com este daqui, que é praticamente uma manipulação, uma imposição, e também ele perdeu aqui o fio da meada aqui. O que vai acontecer nessa história toda? Ele vai perder o controle de que em outros tempos ele achava e afirmava que ele tinha, duas mortes ali, ó, sob o comando dele, ele perde simplesmente o sentido no mundo. O que acontece? Esta pessoa pode desenvolver doenças que vão trabalhar com a questão da motricidade. Ele perde o controle, né? Então a gente pode ter, por exemplo, o Parkinson é um exemplo disso, né? Então as doenças, elas têm um fundo emocional aí que a gente precisa observar. Muito bem, tá? Por quê? Porque nós somos uma experiência espiritual no mundo terreno. Então, quando uma pessoa ela morre, que ela entra no fim aqui do mundo material, ela não entra no fim no mundo espiritual. Por isso é que a gente fica de mão grudada aqui, ó. A gente não está percebendo que estamos fazendo isso, porque a gente não está vendo isso com os olhos físicos, mas a gente está fazendo isso por essa imagem aí, ela vai trazer exatamente a conexão. Aqui representa todas as linhas energéticas dos corpos que aqui pertencem. Então, o planeta Terra tem essas linhas energéticas, os espíritos têm essas linhas energéticas, e os encarnados, os que estão aqui no mundo material, têm essas linhas energéticas. E é por isso que a gente usa, por exemplo, consegue usar a radiestesia, consegue usar vários elementos que a gente mede a energia, se ela está positiva ou negativa, se ela está ativa ou subativa, por conta dessas conexões energéticas que criam tramas. Então, aqui, ó, a gente está grudado no mundo. O material é uma parede muito fina. E eu gosto de frisar aqui que, independente se você acredita ou não, mas eu não acredito nessa questão toda, mas está. E quando que a gente percebe? Toda vez que você entra numa lembrança de alguém da sua família que morreu e que você entra com uma conexão de muito pesar. É uma tristeza. Você volta no looping constante da amargura, tá? Nem todo mundo está lá grudado, tudo bem? Mas quem está grudado é aquele que não consegue transformar o seu futuro. Ele não consegue ir adiante no seu futuro. Ele fica estagnado e parece que quando ele está indo, ele volta, ele está indo, ele volta. Né? É como se ele constantemente tivesse situações que minassem a força dele na materialidade, tá? Porque as linhas temporais, elas são conectadas, né? Então, a minha linha temporal é minha,
mas ela é em paralela com a linha, né, de outros entes queridos que viveram, que vivem aqui junto comigo. Elas entram, cada um tem a sua, mas elas vão vivendo, a gente vai vivendo em paralelo. Então, mediante a essa vivência dessa questão do paralelo, é importante a gente fortalecer a nossa linha temporal para que quando aquele que é guardião da linha temporal, por exemplo, nosso pai ou a nossa mãe, que é guardião da linha temporal dele, quando ele não tiver mais, eu não queira pegar a linha temporal desse ente querido para continuar o seu legado, para continuar. Porque a linha temporal, quando a pessoa ela morre, ela não está mais aqui. Essa linha temporal é recolhida junto com ele, junto com essa pessoa que morreu. E aí? Só que muitas pessoas querem segurar essas linhas originais. De que maneira? Continuando um legado, continuando uma empresa, continuando uma situação de ideias ou de sonhos, mas de maneira amargurada. Então, assim, eu não quero continuar essa empresa, mas eu continuo porque era um legado do meu pai. Eu não quero continuar determinado relacionamento, mas eu continuo porque meu pai abençoou e aprovou esse relacionamento, tá? Então, eu preciso entender que as linhas temporais originais, cada uma tem a sua, e eu não posso carregar de ninguém, tá? Todas as vezes que eu tô aqui, ó, de mão dada no mundo dos mortos e no mundo dos vivos, eu não tenho permissão, eu não me dou permissão de seguir adiante, de alçar voos. Então dá a impressão de que eu estou indo, mas eu não estou saindo do lugar. É como se eu estivesse indo e todos me puxam para trás novamente. Então é como se eu não saísse do lugar. Eu não me dou permissão. Então, como é que eu vou resolver isso tudo? Quais os tipos de exercícios que eu vou fazer? Quais os tipos de dedicação, de exercício, né? Que eu vou precisar fazer para lidar com esse mundo do luto, com essa energia, com essa situação do luto, tá? É com a terapia. Por que com a terapia? Porque primeiro eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que aquela perda, que pode ser a perda fetal ou a perda de um avô ou de um pai, eu preciso reconhecer aquela perda primeiro. Primeiro eu preciso reconhecer, tá? Se eu estiver lidando com esta ausência, né, desse feto ou dessa pessoa de uma maneira altruísta, vamos dizer assim. Eu não vou ligar, não vou deixar para lá, vida que segue, né? Vamos dizer assim. Eu não consigo elaborar esse processo do luto, tá? Então eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que aquela pessoa, né? Ou aquele feto, ele não nasceu ou ele já morreu, tá? Aquela pessoa, o avô, já morreu. Eu preciso reconhecer isso, eu preciso nomear isso. E como é que eu faço para reconhecer? Eu preciso da terapia, porque ela de forma amorosa, o processo terapêutico, de forma amorosa, ela vai conseguir fazer com que você verbalize sobre esse lugar da morte, tá? Verbalize, dê um lugar amoroso, dê um lugar assertivo para esse lugar da morte, tá? Em que instância que for. Depois que a gente reconhece, a gente vai começar a dar outros lugares para que eu possa me colocar. Então, como que surgem esses outros lugares? Eu reconheço, eu aceito, e eu começo a criar uma nova realidade para eu viver sem aquela pessoa. Depois, eu vou lidar com um sentimento de tristeza, de medo, de abandono e de culpa, né? Onde eu vou sentir culpa pela morte. Então, a culpa é um dos sentimentos, das emoções, por exemplo, não sentimento, que mais podem impactar uma pessoa enlutada.
Então, ela entende o quê? Que é culpa dela, que ela não chegou antes, que ela tomou uma decisão errada, que ela não estava presente no momento certo. Então, o que acontece neste movimento, a culpa precisa ser olhada. E como é que a gente vai fazendo tudo isso? A gente precisa olhar com a terapia, tá? Existem casos, por exemplo, de uma relação de pais e filhos, onde os pais acabam sendo muito austeros, muito agressivos no trato, e esse filho gera uma antipatia muito grande pelo pai. E essa antipatia é cultivada durante muitos anos da vida, a fase da infância, da adolescência, a fase adulta, até que esse pai ou essa mãe morre. E esta pessoa que cultivava antipatia, por exemplo, se ela não for para uma terapia, não relaborar toda essa antipatia que ela tinha, toda a situação, não dar nome, não nomear cada uma dessas situações, o que vai acontecer? Ela vai entrar no processo de culpa. E esse processo de culpa, ele se camufla em 4 outras emoções, e uma delas é a raiva. Então, o que acontece? Se eu não olho isso, eu começo a desenvolver várias outras doenças. Por exemplo, doenças autoimunes. Então, olha quantas doenças eu dei para você quando a gente não reelabora o luto, tá? Eu posso desenvolver a questão da pressão alta, eu posso desenvolver a questão do Parkinson, eu posso desenvolver a questão de doenças autoimunes, tá? Porque eu não me dou permissão para estar viva. Aquele morreu, eu também estagno, estanco a minha vida, não dou permissão. Então eu vou ficando como situações de água parada, tá? Então, qual a importância de ressignificar o luto? É encontrar esse caminho de deixar cada um por si para que eu possa seguir o meu caminho, tá? E eu fazendo esse movimento de forma assertiva e amorosa, eu vou conseguindo reelaborar várias outras emoções e sentimentos que vão lidando e se apresentando na minha vida, como culpa, sensação de egoísmo, entre outras coisas. Qual o convite desse vídeo aqui para você? O luto pela morte ou pela perda é preciso ser olhado com muito cuidado, com muito amor e muito carinho. Porque esse lugar, ele pode causar muitos problemas de saúde e não deixam você livre para seguir as experiências necessárias para que você atinja e desenvolva o propósito de vida. Faz sentido para você? Compartilhe esse vídeo com quem você conhece que de alguma maneira está em um processo de um sofrimento profundo. É um assunto muito delicado e eu procurei tratá-lo aqui de uma maneira muito breve, tranquila, amorosa e respeitosa. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e que acontece todos os dias aqui pelo canal da Essência Master ao meio-dia. Um grande beijo, até a próxima.